2 Timóteo capítulo 4, dos versos 2 ao 4, dizem o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que significa isso, pastor? Eu queria falar um pouquinho sobre o Evangelho e sobre as raízes que nos levam a sermos pastores nessa geração. Provavelmente, quando você olha para esse texto, você vai se identificar e você vai achar pessoas que em algum ponto abandonaram você, em algum ponto foram embora, seja por comodidade, seja por querer ouvir aquilo que elas queriam ouvir, tinham coceira nos ouvidos, porque gostam de algumas coisas que são aquilo que nós chamamos de algumas frentes ou ventos de doutrinas que são equivocadas. Eu, com muito temor, eu quero chegar a você e dizer assim: nós corremos tanto perigo quanto algumas dessas comunidades que se rodeiam desses ensinos esquisitos, para que as pessoas se alinhem a eles. Não é fácil plantar uma igreja ou fazer uma igreja que seja séria, que tenha uma teologia equilibrada e ainda assim conseguir manter o seu ânimo e o ânimo da sua congregação. Isso precisa do Evangelho. E quando o autor ao Timóteo, o Paulo, ele fala sobre isso, ele fala justamente para o seu filho na fé, o Timóteo, dizendo assim: cara, as coisas vão ficar difíceis. Haverá um tempo em que as pessoas mudarão de igreja. Tempos atrás eu tive uma pessoa que saiu da minha comunidade e pediu a carta de transferência. E ao pedir a carta de transferência, ela falou um nome completamente maluco daquela comunidade para onde ela estava indo. E não fazia absolutamente nenhum sentido. Então eu disse a ela, falou assim: você tem certeza que o nome da igreja é esse? E ela falou: tenho certeza. Então ela ligou, depois me ligou de volta, falando: não, pastor, não era esse nome, era um outro nome, era uma outra comunidade. E o que me assustou é que aquela pessoa estava, depois de 3 anos andando conosco, de 3 anos sendo ensinada, ministrada, ela estava indo para uma igreja que sequer ela sabia o nome. Então ela estava somente mudando por uma conveniência, porque tinha algumas coisas naquela igreja que ela queria. Parece um padrão meio consumista. Então, e muitas vezes nós ficamos entristecidos, desanimados. Agora, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: olha, seja sóbrio. Continua, cara, não se embebeda, não se entristeça. Continue na mesma caminhada, fazendo as pequenas coisas certas, e Deus vai honrar. Talvez você não tenha aquela explosão de pessoas que muitas vezes nós vemos, mas com toda certeza você terá um grupo de pessoas que, uma vez acionadas, uma vez passando por momentos difíceis, elas saberão o que responder e a quem buscar. Que Deus te abençoe, te capacite a ser este pastor. Não este pastor que responde, que dá respostas que todo mundo quer, que tenta agradar todo mundo, mas alguém que segue as Escrituras de maneira singela, fiel, seguindo as Escrituras, pregando o Evangelho, fazendo pequenas coisas certas sempre. Que Deus te abençoe, te renove o ânimo para esse tempo tão especial de Deus.